A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Este é um tempo bom, é um tempo de sabedoria, é um tempo de fé que Deus preparou para trazer você a um foco de vida bem diferente da que se vive aí fora, num mundo de más notícias, num mundo cheio de perdição. Esse programa é um mensageiro de Deus para a sua vida. Você que está começando o seu dia ou terminando o seu dia, você me ouve pela Bandeirantes ou numa estação de rádio, saiba de uma coisa: se você passa por problemas difíceis, se você está enfrentando uma crise, eu tenho o antídoto para tudo isso. Eu tenho a solução para tudo isso. Você que já deixou de lutar, você que pensa, pronto, a minha vida não tem mais jeito, eu tenho o antídoto para tudo isso. E saiba que o antídoto, e o único que existe para a crise, para a doença, para o obstáculo, a adversidade, a vicissitude, é a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pare agora um momento para pensar. Às vezes nós, no corre-corre, no dia a dia, na azáfama, nós deixamos de aquietar o nosso coração para simplesmente nos entregarmos às vicissitudes da vida. Não estou sendo prolixo, mas esta é a realidade da vida de grande parte das pessoas que estão participando da nossa programação. Então, vamos ouvir o Espírito Santo falar. Ele já está falando e eu espero que você queira ouvir o que Deus tem para você neste dia. Eu gosto muito de alguns exemplos da Bíblia Sagrada. Aliás, eu gosto de toda a Bíblia Sagrada, mas existem exemplos que tocam mais profundamente o meu coração. E um destes exemplos é a vida de um dos maiores da Bíblia Sagrada, filho de um patriarca. O seu nome era José. José era um homem que tinha o apreço e o carinho do seu pai. José era um homem que desde muito cedo, desde jovenzinho, ele foi dedicado ao serviço de Deus. E claro, por ter uma intimidade muito grande com Deus, Deus se revelava à vida de José, ele também cedo começou a ter problemas. Olha, por exemplo, o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 37, e diz que de longe viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os próprios irmãos conspiraram contra José para o matar. E diziam ao outro: vem lá o tal sonhador. Vim depois, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que se lhe darão os sonhos. Então o que estava vendo? Este homem, José, teve um sonho de que varas verdes se curvavam perante ele. E ele estava profetizando o que de futuro iria acontecer quando ele, depois de enfrentar as maiores adversidades da vida, se tornaria o segundo homem de Faraó, e pela sua instrumentalidade, os irmãos dele e a família dele não morreram de fome e vieram e se curvaram diante dele. Mas esse sonho lhe trouxe problemas. Os irmãos não tinham foco espiritual. Tentaram matá-lo, chamaram-no
de sonhador. Então, talvez você não saiba, mas José enfrentou os problemas mais difíceis da vida. Veja, os próprios irmãos ciumentos tentaram matá-lo. Era uma crise após crise. Ele passou por mais crises do que a maioria das pessoas da Bíblia Sagrada, ou quizás entre nós. Ele tinha irmãos invejosos, ele foi lançado num poço, ele se livrou desta situação, depois ele foi vendido como escravo no Egito, depois no Egito ele se tornou escravo na casa de um oficial militar chamado Potifar. E aí ele enfrentou novamente uma grande adversidade. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo a um affair, mas ele era um homem tão íntegro, que ele preferiu escapar dessa situação. A mulher tomou-lhe a capa, fez uma fofoca com o marido, resultado, ele acabou numa prisão. Mas deixe-me dizer-lhe outra vez, José soube se conduzir com integridade nos momentos difíceis ou nos momentos bons, nas adversidades. Por quê? Porque a sua vida espiritual estava edificada sobre uma base sólida. Os valores patriarcais de seu pai lhe foram passados. Então, mesmo nas prisões egípcias, que eram medonhas, José provou que era um homem de valor, que era um homem íntegro. E sabe o que ele fez? Ele fez daquela prisão um lugar muito melhor. Ele tornou-se o administrador da prisão. Então, veja, há muitas pessoas que quando enfrentam uma tempestade, uma adversidade, uma prisão, mesmo que não seja atrás de grades de ferro frias, mas às vezes são prisões emocionais, são prisões espirituais, a grande maioria das pessoas entrega os pontos. Perde o elan da vida. Deixa de desejar a conquista, o avanço. Às vezes se entregam de tal forma que há pessoas que morrem prematuramente porque não tinham solidez espiritual, não tinham nenhuma ligação com Deus. Então, este dia será um dia muito importante, porque eu estou aqui como um mensageiro de Deus, porque talvez haja do outro lado da televisão, da rádio, do satélite, muita gente que está dizendo exatamente como a vida de José. Eu estou vivendo de crise em crise, de luta em luta. Veja que a luta de José não começou com um vizinho fofoqueiro. A luta de José começou dentro de casa. Os próprios irmãos que tinham ciúme dele, que não entendiam a sua ligação, como é que Deus poderia dar um sonho e uma interpretação àquele sonho. Eles achavam que José era o rei da cocada preta, mas José era um homem humilde, santificado, uma vida submetida a Deus, e é assim que Deus age. Aliás, Deus só age, só opera, só se manifesta onde não há soberba, onde não há vaidade, onde não há ego, onde não há eu, aí Deus age. E era assim a vida de José. E veja, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 32, diz: o sonho de Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus e a Deus se apressa a fazê-lo. Então, olha agora como é que todas as coisas cooperam para o bem.
aparentemente, aos olhos humanos, José estava pagando um preço altíssimo e todo mundo devia ter dito, ele está em pecado. Porque a maioria das pessoas não tem solidez espiritual, não entende como é que Deus escreve direito por linhas direitas. Deus não escreve torto, Ele é Deus, Ele é justo, Ele sabe o que faz. Ele sabe porque você chegou a essa situação. Ele sabe porque você está passando, porque eu passei no passado tantas adversidades. Mas você sabe que cada uma das adversidades que José passava, ou Miguel Ângelo passou e passa e passará, cada uma delas está dentro de um contexto de Deus. O inimigo não derrotará, mas em hipótese, zero de hipótese, aquela pessoa que crê num Deus vivo. Então, novamente, vem o ministério de José, porque Faraó havia tido um sonho. Diz que ele viu vacas gordas, depois viu vacas magras, depois viu os feixes se dobrarem, enfim, havia uma série de situações de um sonho e que, quando foi levado ao conhecimento de José, José disse, olha, eu sei o que é isto. É que o Senhor me revela que haverá um tempo de vacas gordas, que haverá muita provisão, depois haverá um tempo de 7 anos de vacas magras, muita necessidade, e esses feixes comendo uns aos outros, exatamente os povos que terão muita fome. E o faraó disse, então, José, o que nós devemos de fazer? Ele disse, olha, nós devemos fazer grandes armazéns e neste tempo de vacas gordas guardar o trigo, porque quando chegarem os dias de vacas magras, nós temos provisão. O faraó ficou encantado. José tornou-se autoridade no Egito. Ele conseguiu gerir aquela crise tão grande de 7 anos de necessidade. Você sabe por quê? Porque José tinha bases sólidas espirituais, como um filho de um patriarca, e ele usou a sabedoria de Deus. Quando você segue a sabedoria de Deus, a provisão de Deus vem, o milagre de Deus vem. E foi isso que ele fez. Ele se tornou o segundo homem do Egito, de Faraó. Faraó colocou anel, colocou-lhe roupas lindas, deu-lhe um carro com cavalos, mandou todo mundo se curvar diante deste homem. Mas se você olhar para trás, você diz, meu Deus, onde estava Deus na vida de José? Deus sempre esteve na vida de José. Mesmo nas coisas que aparentemente poderiam ser negativas, mas Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem e tem que cooperar, você tem que acreditar nisso. Olha o que Jesus disse em João 16:33. Ele diz esta expressão que todos nós conhecemos e eu quero que você conheça e viva. Ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então João está dizendo com palavras de Jesus, nós passamos por aflições. José passou por aflições desde jovem, mas ele se tornou não só o salvador de uma grande parte da humanidade, como dos seus próprios irmãos que intentaram mal contra ele. Por isso é que ele disse no livro de Gênesis 50, ele disse, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Você sabe que esta é uma regra de vida que eu vejo na minha vida todos os dias. As coisas que às vezes parecem obstáculo, dificuldade, luta, adversidade, Deus transforma em bem. Por isso é que Jesus disse, no mundo passais por aflições. Jesus não mentiu. Ele não disse, olha, vocês vão ter no mundo caminho de rosas. Ele não disse isso.
Ele disse que teríamos rosas, mas teríamos espinhos. São as aflições. Quantas aflições você está hoje vivendo? Você que é uma mãe que descobriu que o seu filho está envolvido com drogas e você não tem coragem de contar ao seu marido. Quem sabe você é uma moça que tem uma gravidez indesejada e agora você está pensando até em fazer um aborto. Ou você que teve uma decisão escusa numa atitude de vida e agora está aí no emaranhado de problemas, ou você que se meteu por causa de falsos amigos no uso do crack, da cocaína, do LSD, da marihuana, e agora você está um prisioneiro altamente dependente. Você já fez coisas por causa da droga que até Deus duvida. Isso é uma expressão carioca com todo o respeito, mas é uma verdade. Então, termina aí a vida? Absolutamente. No mundo passais por aflições, mas eu venci. Então Jesus está dizendo, a vitória chega à sua vida. Porque só com Ele, meu amado, se pode na realidade vencer as crises da vida. Ele é maior e mais poderoso do que qualquer problema. Você também pode vencer. Agora, o que eu tenho que fazer para que isto não seja apenas uma notícia com 2000 anos atrás, no caso da palavra de Jesus, ou de quase 5000 anos atrás, no caso de José? Nós não vivemos de coisas do passado, nós vivemos dos exemplos, porque a Bíblia é sempre atual. Mas eu não quero que isto fique apenas na vida de José. O que José tinha que os irmãos dele não tinham, que o tornou ou que o fez tornar-se o segundo homem de Faraó? Olha, meu amado, inexoravelmente eu lhe digo, fé. É a fé. É o poder da fé. Quando você usa a fé, não uma fé emprestada, mas uma fé sábia. A fé é sábia. A fé é um instrumento de sabedoria. A fé é poderosa, mas a fé é sábia. Quando eu uso esta fé de Jesus Cristo, quando eu pratico a palavra, quando eu não me rendo ao mundo, quando eu digo não para o mundo, porque olha, Paulo ensinou isto. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha, pela renovação da vossa mente. Quer dizer que você pode ser hoje um novo homem. Você pode ser uma nova mulher, um novo jovem, um novo ancião. Com esta fé poderosa, a fé de Jesus Cristo. Você que está dentro de uma prisão emocional, você pode sair daí. Você que está num vale da sombra da morte, dentro de um CTI, dentro de um hospital, Deus manda dizer a você que tem uma doença terminal, não morrerás, tu viverás. Diga, eu recebo para a minha vida. Põe a mão sobre o seu peito e diga, eu recebo provisão de Deus para a minha vida. Diga, eu creio. Você sabe, esta fé que eu demonstro, esta confiança, está na sua vida. E eu uso esta fé com sabedoria. Não é uma fé louca. Não é uma coisa empírica, apenas de conhecimento. Não. É um dom. É uma certeza inabalável. É uma convicção. Que quando eu olho os personagens bíblicos, eu disse, se estas pessoas tiveram capacidade de crer desta forma, eu também tenho. Se eles venceram, eu também posso vencer. Se eles ultrapassaram obstáculos, eu também posso ultrapassar. Então, meu amado, este dia pode ser um grande divisor de águas da sua vida. Você pode ter vivido de hoje para trás uma vida cheia de crise, cheia de problema, crise após crise, problema após problema. Você que vem aí com problemas de saúde antiquíssimos.
Você já usa até medicação que sequer existe no Brasil. Você trouxe dos Estados Unidos, foi na Inglaterra, em Bristol, pegou a última medicação, porque achava que ali estava a solução. Você que já foi procurar até um médium para fazer uma reza, alguma coisa, uma mãe de santo, para colocar você perante um altar do Búzios, você já fez tudo. Você sabe que isto é prisão. Agora a fé pode substituir tudo isto vantajosamente, porque a fé vence. Você não precisa de alguém que faz uma reza, uma cigana, um lançador de búzios, um mapa astral. Você precisa da Bíblia. A sabedoria de Deus está aqui. Se eu tenho a convicção de seguir a sabedoria de Deus, eu me torno um homem mais que vencedor. Então, diga não ao médium. Não vá mais a esse lugar. Ah, pastor, mas o senhor sabe o que é um ectoplasma? Eu vi o médium se transformar numa geleca que andava e curava. Amado, isso tudo é coisa do diabo. E são sinais do diabo, mentiras do diabo, são milagres do diabo. Ele vai te cobrar muito, muito caro o que você tem feito com o apoio dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir, amado. Quem veio dar vida foi Jesus Cristo. Então renuncie à mediunidade, ao ocultismo, à cartomancia, à quiromancia, aos altares, aos deuses desta terra, aos deuses dos mares. Renuncia a tudo isso. O diabo é sujo, meu amado. Ele pode dar com uma das patas, ele tira com as quatro. Renuncia a isto. Entrega a sua vida a Jesus. É Ele que nos faz vencedores. É Ele que é digno de receber a honra, louvor e glória. Mas mais do que isso, usa a sua fé para vir à igreja. Hoje teremos escola bíblica 10 da manhã com o bispo Daniel. Amanhã uma grandiosa noite, poderosa noite do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo do Senhor aqui no nosso meio. Nós temos o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. Você não pode ficar de fora. Nós não usamos superstições, nós não usamos mercantilismo, nós usamos a nossa fé. É isso que você precisa. Venha estar na Igreja Cristo Vive, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Nós temos um telefone, 30 17 90 90, nós temos conselheiros à sua disposição. E lembre-se de uma coisa, José teve um sonho, interpretou um sonho de um faraó, vacas gordas, vacas magras, tempo de abundância, tempo de carência. Eu lhe digo isto com minha fé e com a certeza de tão certo como Deus existe e perante a face de quem eu ando, que você saiu das vacas magras para começar a viver um tempo de vacas gordas, um tempo de abundância. Se você acredita, põe a mão no coração e diga: eu creio, eu acredito, eu recebo para a minha vida um tempo de grande abundância em nome de Jesus. Você precisa de vir à igreja. Eu lhe digo honestamente, ninguém vence sozinho. Você será incapaz de sobreviver às tempestades desta vida sozinho. Você precisa de estar neste mover do Espírito Santo do Senhor na Igreja Cristo Vive. 30 17 90 90. O endereço, repito, Rua Maricá 320, essa rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Eu tenho um minuto para agradecer a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, as famílias da igreja que amam a evangelização e nos permitem estar aqui num canal de televisão, de rádio. São ministérios muito caros. Mas eu quero desafiar você, que é um empresário, que é um profissional liberal, um executivo, uma pessoa que mexe com empreendimentos. Invista na obra de Deus. Olha, a coisa mais proveitosa, que traz mais benefícios à vida,
quando você semeia financeiramente para a salvação de vidas e a proclamação do reino nesta terra. Ligue para nós, faça isso. Deus tem algo grande. É tempo de vacas gordas. É tempo de grande abundância. Amém? 30, 17, 90, 90. E já estamos pensando no domingo que vem, já com antecedência, dia da ceia do Senhor, dia de grandes manifestações de Deus na Igreja Cristo Vive também. Guarde este telefone, 30 17 90 90, mas determine agora no seu coração. Olha, amado, ou é tudo ou nada. Estamos vivendo os dias do Apocalipse, amado. São os dias do fim. É preciso que a igreja mostre a sua grandeza, a sua sabedoria e a sua posição de poder. Você não pode ficar fora. Você não foi feito para ser cauda. Você foi feito para ser cabeça. Estar por cima sempre, nunca por baixo. Eu aguardo por você. Muito obrigado a todos. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso povo, graça e paz. É tempo de vacas gordas. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.